Fala pessoal, tudo bom? Vim aqui para fazer uma aula para vocês para mostrar como que a gente usa o Flexbox. Muita gente tem dificuldade, me pergunta, então a gente vai começar aqui. O que que acontece? Eu vou criar aqui então para a gente mostrar, para poder mostrar para vocês, como se fosse uma sinaleira. Então eu vou botar aqui div.container. Para quem não sabe, vocês podem usar essa abreviação div.container, dá enter e ele já põe a classe. Então, se eu fosse fazer as luzes aqui, eu poderia botar div.light. Opa, faltou o T. E aí, eu vou copiar essas três aqui e vou deixar assim. Por que que eu botei uma container englobando todas elas? Porque o Flexbox, a gente sempre vai colocar o display flex no elemento pai. E aí ele vai aplicar para todos os elementos filhos. Então, agora eu vou vir aqui no meu style. Vou botar meu ponto container e vou deixar a minha ponto light aqui. Vou começar arrumando as minhas luzes. Então, eu vou botar nelas um width de 50px e um high de 50px também. Vou botar um background color nelas, de red aqui, só pra gente poder ver. Vou botar um border radius de 100%. Então, aqui a gente já tem as nossas luzes. Vou vir agora aqui pro meu container. O que que acontece? Eu vou botar aqui um background color, black. Vou botar um width ele já tá ali com width de 100%. Então eu não quero, eu quero que ele seja tipo, mais ou menos um 100. E vou botar a altura de 200px. Vou botar aqui um border radius também, de, sei lá, 16px. Vamos ver? Tá, beleza. Que a gente vai fazer agora? Vamos partir para a parte do Flexbox. Eu vou fazer um comentário aqui para explicar para vocês como que funciona. Então, a gente vai sempre aplicar o display flex. Isso quer dizer que a gente está usando o Flexbox no nosso elemento. Aí, o que acontece? Por padrão, o Flex Direction é row. Então, tudo vai ficar alinhado em linha. Se eu vier aqui no meu container, que é a classe pi das luzes que está englobando elas, e colocar aqui um display flex, as luzes vão ficar uma do lado da outra, porque o padrão do Flexbox é ser linha, não coluna. Então, a gente tem o Flex Direction Row, mas a gente pode também ter o Column, mas o padrão é o Row. Vou passar aqui para não confundir. Então, se a gente tivesse aqui e botasse o Flex Direction Column, a gente já teria uma coluna, então todo mundo vai ficar alinhado um abaixo do outro. Isso aqui é praticamente o mais básico do Flexbox. Aí agora a gente tem duas propriedades. Uma é o Justify Content e a outra é o Align Items. Essas duas aqui são como a gente vai centralizar e dispor esses nossos filhos, qual vai ser o alinhamento deles. Essas duas propriedades, elas se invertem. Então, quando a gente está com a row, o meu Justify Content vai ser o meu alinhamento horizontal. E quando a gente tiver o Align Items com o row, vai ser o meu alinhamento vertical. Então, o que acontece? Eu vou deixar aqui o row para vocês verem. Vou deixar isso aqui como 250. Então, o que acontece aqui? O que está acontecendo? Eu vou botar sempre aqui no pi para posicionar meus elementos filhos. Então, o meu Justify Content é meu alinhamento horizontal. Vamos dizer que eu queria que as minhas luzes ficassem todas aqui no canto direito. Eu ia botar aqui um Justify Content, e aí eu vou botar um Flex End. Então, todas as minhas luzes, elas vão pro final. Então, tipo, elas vão lá, pá, todas pro finalzinho. Se eu botasse aqui um Flex Start, elas iam vir pro início. Aqui a gente tem algumas opções. Eu vou botar aqui embaixo. Então, a gente tem opções. Flex Start, Flex End, temos o Space Around, Space Between e o Space Evenly. Eu não sei se tem mais, mas essas são as que a gente usa mais no dia a dia. Aí o Center, né, também. Então, essas são praticamente as opções. Eu vou mostrar agora para vocês. Então, se eu viesse aqui e botasse o Center, ele ia alinhar minhas luzes no centro. Se eu colocar um Space Around, ele vai botar um espaço entre. Então, esse espaço aqui é o mesmo espaço aqui, que é o mesmo espaço desse e aqui. Então, ele coloca um espacinho, ele divide exatamente a mesma porção e coloca nos dois lados dos meus elementos.
Eu posso ter também o space between, que vai ser sem um espaço aqui, e ele vai botar os espaços só nos meios. E o space evenly, que eu não me lembro o que é, sinceramente, não me lembro direito. O que a gente poderia fazer aqui agora? Então, esse aqui é o meu alinhamento horizontal, que nem a gente botou aqui. Agora, se eu quisesse, por exemplo, alinhar essa minhas luzes no centro, eu queria um alinhamento vertical. Geralmente é o que a gente tem mais dificuldade no CSS. Então, eu ia botar aqui Align Items Center. Opa. Pronto, muito simples, né? Eu poderia botar aqui também lá no final, poderia vir aqui botar Flex End, e as minhas luzes iam ficar todas lá no finalzinho. Só que eu não quero isso, né? Eu quero que as minhas luzes elas fiquem em coluna. Então agora, quando a gente vier aqui e for mudar ela para Flex Direction Column, isso aqui vai se inverter. Então o meu Justify Content vai ser meu alinhamento vertical e o meu Align Items vai ser o meu alinhamento horizontal. Então eles vão se inverter. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou colocar column. Então, agora as minhas luzinhas já vão ficar umas aqui do lado da outra. Eu vou voltar com o 100 aqui pra ficar melhor. Agora, o que eu vou querer? Vou botar que as minhas luzes, eu quero que elas fiquem alinhadas horizontalmente. Então, agora, elas inverteram. Então, para eu alinhar elas horizontalmente, eu tenho que usar o Align Items. Vou vir aqui, vou botar Align Items, Center. Já centralizou. E agora, para alinhar verticalmente, eu vou botar o Justify Content e vou botar o Space Around. Pronto, aí as minhas luzes já ficaram aqui alinhadas. E eu acho que é muito simples, né? Deu bem pra... o Flexbox, ele é mais difícil de entender, mas vocês podem usar essa colinha aqui. E é treino, sabe? Pra lembrar que inverte isso aqui. Então, é treinar. E o Flexbox, ele ajuda muito a nossa vida. Antes a gente tinha que ficar usando aqueles floats e dava muita complicação. Então, eu espero que tenha ajudado. Comentem aqui embaixo depois se vocês gostaram, se vocês querem que eu faça algum vídeo talvez sobre grid. E é isso, valeu!